Pornografia. A pornografia tem escravizado os homens, tem dominado os homens, tem manipulado a vida dos homens. Quando se diz respeito a homens, mulheres também estão incluídas. Então a pornografia, ela tem sido o grande mal deste século. Inclusive a pornografia é uma arma poderosa que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo Satanás, tem usado para destruir você, nós, pessoas, almas deste mundo. Mas o sentido da palavra original, pornografia, não é a que nós conhecemos hoje. Do grego é porneia, prostituta. Então, pornografia é aquele que escreve sobre uma prostituta. Porno, prostituta. Grafia é escrita, escrever. Então, pornografia é aquele que escreve sobre uma prostituta. Então, a pornografia tem crescido, aumentado, tem intensificado. Então, os homens estão presos devido à pornografia que eles têm consumido em suas vidas. Mas antigamente, para a pessoa ter acesso a esse tipo de conteúdo, era mais difícil. A pessoa tinha que ir a uma videolocadora e alugar vídeos, fitas cassetes, para ver em seus videocassete. Então era muito difícil ter acesso a esse tipo de conteúdo. E tinha uma ala exclusiva, mais escondida, para esse tipo de conteúdo. E a pessoa, para alugar esse tipo de filme pornográfico, ela tinha que ser de maior. Então o acesso a esse tipo de material era muito difícil. E era também constrangedor, porque todo mundo sabia que quem ia a essa ala da pornografia ia ver conteúdos indecentes, vulgares e pornográficos em sua casa. É como uma pessoa ia a um motel. Todo mundo sabe que pessoas vão a motéis para poder ter uma relação sexual lícita ou ilícita, permitida ou imprópria, permitida ou proibida. Então, da mesma sorte, quem ia a essa ala da pornografia em uma videolocadora já sabia que a pessoa ia ver conteúdos indecentes, vulgares e pornográficos. Mas hoje em dia a pornografia está acessível a todos. Com a internet, basta apenas um clique em seu celular, em seu iPhone, que a pessoa pode consumir esse tipo de conteúdo pornográfico em sua casa. Então a pornografia, ela não é benéfica, ela não tem nenhum benefício para a nossa vida. Pelo contrário, quem consome diariamente, quem é dominado, quem tem o costume de ver em sua casa conteúdos pornográficos, ela acarreta para a sua vida maldição, porque o diabo Satanás, ele se apossa da vida da pessoa que está suja devido à pornografia. E ela traz consequências terríveis para o seu lar, para a sua vida, para a sua família. Então o diabo Satanás, ele tem legalidade para atuar em sua vida mediante a pornografia. Então pornografia no sentido original é porno, prostituta, grafia, escrever, ou seja, é aquele que escreve sobre uma prostituta. E a pornografia é pecado diante de Deus. Então, para iniciarmos
Nós já sabemos o que é pornografia, agora nós iremos ver o que a palavra de Deus diz a respeito sobre a pornografia. Amém? Então, vocês abram a palavra de Deus no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 28, amém? Mateus 5, 28, Jesus, olha só. Jesus diz assim, em Mateus 5, 28, diz assim, Jesus, olha só. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Bem, glória a Deus até aqui. Então, a pornografia, geralmente a pessoa não tem um contato físico, mas ela olha, ela contempla, ela deseja, ela cobiça pessoas que são nuas. Então ela maquina em sua mente que ela está atenta e mantendo uma relação sexual com uma mulher que não é sua esposa, ou um homem que não é sua esposa. Então, pornografia, no sentido de hoje, é você olhar e desejar a nudez de um homem ou mulher que não é sua esposa ou esposa. Então, se você começa a olhar escondido a nudez de um homem ou uma mulher que não é sua esposa ou esposa, isso é pornografia. Então, a nudez, ela só pode ser contemplada e compartilhada entre pessoas casadas, homem macho e mulher fêmea, pelo vínculo do casamento. Um pode contemplar a nudez do outro. Então, a nudez, tem a nudez indireta. Por exemplo, pessoa que trabalha no hospital, uma enfermeira, ela contempla uma pessoa nua. Não é pecado, porque ela está trabalhando. Mas se por acaso ela vier a desejar, a cobiçar aquela pessoa que está doente, em seu coração de um modo ilícito, ela está pecando. Então a forma indireta é essa. Mas tem a forma direta, que é pecado. Quando você esconde, quando você é escondido, você consome esse conteúdo pornográfico, que é uma indecência, vulgaridade, obscenidade. Pode ser figuras, pode ser uma revista, pode ser vídeos pornográficos que você vê no celular, smartphone, iPhone, que você vê na TV, no DVD. Se você escondido está contemplando a nudez de uma pessoa, escondido, vendo a pessoa nua, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, você está pecando. Então, pornografia é você olhar, é você desejar, é você começar aquela pessoa em seu coração. Então, quando você está contemplando um vídeo pornográfico, você em seu coração, em sua mente está desejando aquele homem ou aquela mulher em seu coração. E a pornografia, ela carrega a masturbação. Masturbação também é pecado. Então a pornografia é a raiz, é o alicerce de toda espécie de males da impureza sexual, da imoralidade sexual. Então, através da pornografia vem o adultério, vem a prostituição, vem a fornicação, vem o lesbianismo e homossexualismo, pedofilia e estupro. Então, quando você contempla pessoas que não é seu esposo ou esposa em seu coração, você está acarretando para a sua vida maldição. Então, se você olhar, se você desejar, se você cobiçar um homem ou mulher que não é seu esposo ou esposa, você já pecou.
não precisa pegar, não precisa tocar, não precisa palpar, não precisa ter e manter uma relação sexual. Não, só de olhar, Jesus diz, só de você olhar, de você começar em seu coração, você já cometeu adultério. Então, adultério não precisa ter uma relação física, sexual. Não, só de olhar, de desejar, cobiçar em seu coração, você já cometeu adultério. Então, você hoje, se você está na prática da pornografia, se liberte hoje. Então, teve várias, mas eu quero citar aqui duas que cometeu pornografia. Por exemplo, Davi, o segundo rei de Israel, ungido, queridinho de Deus. Davi cometeu pornografia. Davi, um dia, ele estava em seu palácio. Davi estava no terraço do seu palácio, na sacada. Na casa vizinha, tinha uma mulher nua, se banhando, tomando banho. A mulher estava nua, tomando banho. E Davi parou. Davi começou a olhar, a contemplar, a desejar e a cobiçar aquela mulher em seu coração. Então Davi cometeu pornografia, seguido do adultério, porque Jesus diz, só de olhar e de começar você já cometeu adultério com ela. Então, Davi não precisou ter contato físico com a mulher. Ele pegou, porque ele só olhou e desejou. Lembrando que tanto o rei Davi como a mulher, o nome da mulher era Batseba. Tanto o rei Davi como a Batseba eram casados. Então Davi a princípio cometeu pornografia, porque Davi parou. Davi ficou olhando aquela mulher tomando banho, nua, pelada, em sua casa. Davi tinha que correr. Davi já tinha mulher, já era casado. Ele tinha alguém para que ele tivesse uma relação sexual. Mas mesmo assim, Davi foi pego pela pornografia. Então, Davi ficou parado e olhou a nudez daquela mulher. Então, ele cometeu pornografia por quê? Porque aquela mulher não era sua esposa. Ela estava nua, tomando banho em sua casa. Então, Davi cometeu pornografia. Porém, Davi não se conteve em apenas olhar, contemplar e cobiçar aquela mulher. Ele não aguentou. Ele pediu que eu trouxesse aquela mulher para o seu palácio. Então, Davi não se conteve em apenas olhar a nudez daquela mulher. Ele tinha que pegar, apalpar e tocar o corpo daquela mulher. Ele se encantou pela nudez daquela mulher. Era uma mulher linda, Batseba. Ela era casada e Davi também era casado. Então Davi cometeu pornografia, seguido do adultério. Então ele pediu para que trouxesse aquela mulher para o seu palácio. E ali o rei Davi se deitou com aquela mulher chamada Batseba. Então ele transou, ele teve e manteve uma relação sexual ilícita, proibida por Deus, com aquela mulher. Então Davi cometeu um pecado muito grave diante de Deus. Olha só o resultado. Davi ficou sabendo pouco depois que aquela mulher estava grávida dele, devido à sua pornografia, seguido do seu adultério. Aquela mulher estava grávida do rei Davi. Então Davi entrou em desespero. Davi então manipulou, Davi maquinou, planejou, arquitetou
um jeito para se livrar do seu pecado oculto, escondido dos homens. Então, o marido daquela mulher era soldado do exército do próprio rei Davi, chamado Urias. Davi pediu para que Joabe, que era o comandante do seu exército, que colocasse Urias na frente da linha de batalha. Para quê? Para que ele viesse a morrer. Então o rei Davi ficou sabendo que aquela mulher estava grávida dele devido à sua pornografia. Então ele arquitetou um plano para esconder o seu pecado oculto dos homens. Ele pediu para que Joabe colocasse Urias na frente da linha de batalha para morrer. Então Davi queria esconder o seu pecado debaixo do tapete. Então Urias morreu. Na mente de Davi, na mente do rei Davi, ele diz: escapei do meu pecado. Ninguém nunca mais irá saber do meu pecado, da minha pornografia, do meu adultério. Porém, Davi conseguiu esconder dos homens. Mas ele se esqueceu que o nosso Deus, ele é onisciente. Ele tem um atributo que é somente dele. A onisciência. Toda. Ciência, conhecimento. Ou seja, Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe o que se passa nos céus, na terra, debaixo da terra, no inferno. Nosso Deus sabe tudo. O nosso Deus contemplou, ele viu o pecado do rei Davi, do seu ungido. Então o nosso Deus é amor? Sim, mas Deus é justiça. Então Deus enviou o profeta Natan para corrigir Davi. Davi achava que se escaparia da sua pornografia, do seu pecado oculto. Então Deus enviou o profeta Natan para desferir a sua justiça contra o rei Davi. Então Davi pagou um alto preço devido à sua pornografia. Olha só as consequências, olha só o saldo da pornografia na vida do rei Davi. Primeiro, o filho do adultério não nasceu, morreu. Davi tinha vários filhos, várias mulheres. Naquela época era assim. Davi tinha uma filha chamada Tamar. Davi também tinha um filho chamado Aminon. Esse filho de Davi, chamado Aminon, se encantou pela sua meia-irmã chamada Tamar. Então ele se deitou com a sua própria meia-irmã. Ele estuprou a sua meia-irmã chamada Tamar. Então Davi tinha outro filho chamado Absalão. Absalão ficou com tanto ódio, raiva, ira de Aminon que matou Aminon. Pouco tempo depois, o próprio Absalão tentou usurpar, assumir o lugar do pai, do rei Davi, e foi morto por Joabe. Tempos depois, outro filho de Davi com Batseba nasceu, cujo nome era Salomão, o terceiro rei de Israel. Davi tinha um filho chamado Adonias tentou ser rei no lugar do rei Salomão, no lugar de Salomão, e foi morto também. Olha só o saldo. Teve uma filha estuprada, 3 filhos mortos. Então, enquanto Davi estava vivo, a espada nunca saiu da sua casa. Olha só para você ver o saldo devido à pornografia, ao qual Davi consumiu em sua vida. Então isso serve de alerta para você. Saia da sua pornografia. Limpa a sua mente. A pornografia traz sujeira, imundícia para a sua alma. Ela corrompe o seu caráter. Ela acarreta a maldição. Não somente para você, mas também para o seu lar.
para seu esposo, para seus filhos. Então, o celibato é pornografia. Então, agora, eu quero que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, amém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, olha só. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Amém? Glória a Deus. Então está bem claro para nós. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável, é santa e perfeita. Amém? Deus criou o sexo. Deus criou o sexo, esse prazer agradável, para que o homem é macho, mulher é fêmea, para que, pelo vínculo do casamento, ambos podem ter e manter uma relação sexual santa, perfeita, agradável. Amém? Então, o sexo não é pecado, mas infelizmente existe um ser maligno e perverso, cujo nome é diabo Satanás. Ele influencia você, e ele persuade você para que você venha manter relações sexuais ilícitas, proibidas por Deus em sua vida. Então você deve correr dessa prática pecaminosa. Então o termo grego aqui para fornicação é porneia. Fornicação no grego é porneia. Porneia é qualquer relação sexual fora do casamento. Então porneia é adultério, uma relação extraconjugal, fornicação, pessoas não casadas que estão vivendo juntas, estão tendo e mantendo uma relação sexual ilícita, proibida por Deus. É porneia. Pornografia, olhar, desejar, conversar no dedo de homem ou mulher que não é seu esposo. Em seu coração é porneia, conteúdos indecentes, vulgares, obscenos, é pornografia, é pecado, é porneia. Homossexualismo, homem com homem, é pecado, é porneia, é antinatural, é antibíblico, não é de Deus, vai contra a vontade de Deus. Deus abomina, não aceita, é porneia. Então, o celibato hoje, lesbianismo, mulher com mulher, não pode. É pecado, é porneia. Estupro, pedofilia, são relações sexuais ilícitas, proibidas por Deus. É porneia. Então você se livra da sua porneia. Você deve se abster-se, ou seja, deixar de fazer, deixar de praticar, deixar de pegar, de olhar, de desejar em seu coração. Fuja. É fugir e se santificar como? Pela palavra. Viver na palavra. Não tem outro modo para que você venha se santificar. Então, se você ouvir, escutar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, você está se santificando, se limpando, se purificando, se tornando cada dia mais limpo, cada dia mais santo diante de Deus, a cada dia mais agradável diante de Deus, perfeito diante de Deus, imitando a Deus, sendo como Deus, ser distinto, diferente das pessoas deste mundo que estão na porneia. Então, fujam da pornografia. Outra pessoa que estava na pornografia, seguido da fornicação, era Sansão. Sansão
foi o juiz de Israel. Ele foi investido de poder. O Espírito Santo estava sobre Sansão. Era por isso que ele tinha aquela força de homens, de vários homens. Então Sansão era o juiz libertador de Israel. O trabalho de Sansão era proteger o povo, cuidar do povo, zelar do povo de Israel. Ele tinha que defender o povo contra os filisteus, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, do seu próprio povo. Mas o diabo Satanás, ele trouxe na vida de Sansão Dalila, fornicação, porneia. Então Davi contemplou aquela mulher bela, formosa, charmosa, atraente diante dele, cujo nome era Dalila. Sansão devia ter fugido, mas não, ele se encantou pela beleza de Dalila. Dalila era inimiga dele, do povo dele, de Deus. Então ela era filisteia, ela era má. Então Sansão foi seduzido, atraído pela beleza de Dalila. Então a pornografia, ele viu aquela mulher bela no nudez dela, ele contemplou ela, ele cobiçou, desejou em seu coração. Então ela queria riqueza. Então os filisteus dariam tal riqueza para ela se ela conseguisse descobrir qual era a força de Sansão, o que dava força para Sansão. Então, através da pornografia, da porneia, da fornicação, Dalila foi cansando Sansão devido à imoralidade sexual da porneia. Então, Dalila teve relações sexuais ilícitas proibidas por Deus com Sansão, com ela. Então Sansão caiu na lábia de Dalila. Então Dalila cansou Sansão pelos prazeres carnais, impurezas sexuais, imoralidades sexuais, porneia, fornicação, pornografia. Então o sexo ilícito acabou com Sansão. Então Sansão, como ele estava embriagado pelo prazer sexual a qual Dalila dava para ele, ele se entregou para Dalila e acabou contando o segredo, o que dava força para ele, os cabelos. Mas não era o cabelo era um símbolo entre Deus e Sansão. Então, quando Sansão contou para Dalila o que dava força para ele pecou, ele traiu Deus, ele se rebelou contra Deus. Porque Deus havia dito para ele, não faça tal coisa. O que aconteceu com nossos pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden, paraíso. Deus diz, de todas as árvores, vocês podem comer o fruto, mas desta que está no meio, no centro do paraíso, não comam, porque a partir do dia que vocês vierem a comer, vocês irão morrer. Então Satanás, o diabo, influenciou, persuadiu nossos pais a comerem do fruto proibido. Eles pecaram. Então os olhos, a cobiça, fez com que eles viessem a pecar contra Deus. Então Davi pecou, Sansão pecou, Salomão também pecou. Salomão era o filho de Davi, era o terceiro rei de Israel. Salomão teve 1000 mulheres. 700 eram mulheres.
as 300 eram concubinas, escravas, porque quando ele se casava com uma mulher, essa mulher dava para ele de presente uma virgem. Então Salomão tinha várias mulheres, e as mulheres acabaram derrubando Salomão, porque as mulheres serviam a deuses diferentes. Mas o rei Salomão servia só ao Deus Altíssimo, o Yahvé, Jeová. Então ele pecou por causa das muitas mulheres que ele tinha. Então olha só para você o saldo, o resultado, as consequências da pornografia. Então pornografia tem consequências sim para a sua vida. Então se você tem em sua casa, conteúdos pornográficos, indecentes, vulgares, obscenos, revistas, vídeos em seu celular, smartphone, iPhone, se você fala palavras obscenas, indecentes, vulgares, se você vê, se você escuta, se liberte hoje. Se liberte hoje. Porque a pornografia, quando você contempla, quando você vê, quando você tem esse tipo de conteúdo em sua casa e consome, você está trazendo, acarretando para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, maldições, porque o diabo, Satanás, ele está no meio. Então a pornografia, o diabo está por trás. Então o diabo, Satanás, destrói você, está destruindo você, porque você está com a sua mente suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta pela pornografia. Então a pornografia destrói a mente dos homens, o corpo dos homens, porque ela acarreta para a nossa vida outras práticas pecaminosas sexuais. Dentre elas podemos destacar o adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Então, quando a pessoa vê pornografia, chega uma hora ela se cansa. Ela se cansa de apenas olhar, de contemplar. Ela chegará um dia que ela irá se cansar. Então, ela irá desejar tocar, pegar, apalpar a nudez de um homem ou mulher, que não se expôs ou esposo. Por isso que se diz, a pornografia, ela é a antessala do adultério. O que significa isso? Significa que antes da pessoa se deitar com uma pessoa e manter uma relação sexual em sua vida, ela já cometeu antes a pornografia. Primeiro ela olha, depois ela finaliza a relação sexual com homem ou mulher, com sua esposa ou esposa. Sendo assim, se você está na prática da pornografia em sua vida, se arrependa hoje, porque a pornografia pode mandar a sua alma, mente psique para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, para encerrar, vocês abram a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
versículo 19, amém? Atos 3, 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aqui está bem claro. Se arrependa. A palavra arrependimento no grego é metanoia e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. É mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras e de caminhos. Então você deixa essa vida suja, imunda, nojenta, empocalhada e corrupta ao qual você está levando e vivendo neste mundo. Se arrependa da sua pornografia. Então, a partir de hoje, não contemple, não deseje, não cobice a nudez de um homem ou mulher que não é seu esposo ou esposa em seu coração. Então, a pornografia é quando você deseja algo errado em sua vida. Então, Deus quer que você seja santo. Se arrependa da sua pornografia. Quando você se arrependeu, ou seja, deixa de fazer, de olhar, de desejar, de cobiçar em seu coração, os seus pecados serão apagados por Deus em Jesus, em sua vida. Amém? Então se arrependa da sua pornografia. Se arrependa hoje, antes que seja tarde demais. Então a pornografia, ela conduz a sua alma ao abismo, ao inferno, ao tormento eterno. Então queime, apague, delete qualquer conteúdo pornográfico, indecente, vulgar, obsceno que há em sua vida e em sua casa. Então se liberte hoje da pornografia. Se arrependa hoje, senão a sua alma, mente física, irá para o inferno, para o Hades, devido à sua pornografia. Então, se arrependa hoje, antes que seja tarde demais, pois a pornografia é pecado diante de Deus. Então, se arrependa hoje. Que Deus abençoe vocês em Jesus. Amém? Glória a Deus.